Momento do Discipulado. Ensinando ao discípulo que servir a Deus não é de qualquer maneira. Pois é, nós estamos supondo uma pessoa nova na fé, que é recém-chegada na igreja, ou pode ser já mais antiga, vinda de outro lugar, ou estava afastada, ou vinda de outra igreja que vem. Nós precisamos começar do princípio, a discipular aquela pessoa. E eu já errei muito na minha vida por abrir demais os braços e receber de qualquer maneira as pessoas. Isso é um erro. A gente precisa fazer uma triagem com qualquer um que vem para conhecer, para a gente poder amar de verdade. E a pessoa pode ser até um crente velho da igreja que resolva começar tudo de novo e precisa ser discipulado, porque ele não aprendeu isso no início, então precisa aprender agora. Aprender o quê? Para começar a ser um servo, que Jesus manda, é Senhor. Nós não fazemos o que queremos, temos que obedecer. A fé leva à obediência. Fé e obediência andam juntas, não se pode separar somente a fé. E é o que acontece nas igrejas. As pessoas dizem que têm fé, vão à igreja para buscar alguma bênção, exercitar a fé para proveito próprio. Elas nunca vão à igreja para dizer: Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer de mim, para que eu possa obedecer? Não. Normalmente, crente não vai à igreja dizendo isso, ele vai à igreja uma expectativa. Hoje eu vou receber uma bênção, eu quero pedir isto, eu vou buscar aquilo, eu quero receber. Em geral, o crente não vai à igreja para dizer ao Senhor que quer servir, perguntar ao Senhor o que ele quer. É triste este quadro religioso de nossos dias, ou na linguagem do Tiago, uma religião vã, que não vai levar à salvação. Existe uma religião verdadeira, que é servir, trabalhar, ter Jesus como Senhor e a gente se sentir um servo para servir. Isso tem que ser ensinado no início. Caso contrário, não devemos dar expectativa de salvação para uma pessoa que quer ser crente apenas para receber. Ele não quer servir, não quer trabalhar, não quer produzir, não quer ter compromisso, quer somente assistir a reunião quando quiser, quando bem lhe interessar. Isto não é religião verdadeira, é vã. E Tiago 1,26, a religião verdadeira, no versículo 27, é servir aos irmãos. Tem que ter compromisso, tem que gastar tempo. Por exemplo, discipulando quem quer ser discipulado. E então nós vamos ensinar, para começar, que se a pessoa quer a salvação é ser como um servo, e não somente como um crente acreditador. Crente acreditador. Ele tem que ser um servo. A fé deve levar à obediência, não fazer o que ele quer. Ter em alta conta os líderes, respeitar, apesar das falhas. Eles são líderes colocados ali pelo Senhor. Inclusive as autoridades civis, as autoridades governamentais, as autoridades seculares também são colocadas por Deus. Nós, como servos de Deus, não vamos criticar as autoridades. Nós vamos acatá-las, respeitá-las e nós vamos servir ao Senhor, servindo aos irmãos que estão à nossa volta, aos nossos irmãos próximos. É o que devemos fazer, mas isso precisa ser ensinado. Mas aí eu quero ressaltar esse aspecto. Não é servir de qualquer maneira, como a pessoa entende ou como ele acha que é.
tem que ser ensinado que é com temor a Deus. A gente precisa ter um certo medo de Deus. Jesus disse isso: eu vou ensinar para vocês a quem vocês devem temer. Vocês não devem ter medo do bandido, que no máximo pode tirar a vida. Vocês não devem ter medo aqui na terra de quem pode matar vocês ou da enfermidade. Você tem que ter medo de Deus, que além de tirar a vida, ainda pode lançar a alma no inferno. Vocês devem ter esse medo de Deus. A Bíblia chama de temor, esse medo respeitoso, uma certa reverência. Você vai saber que Deus é Deus, ainda que Ele não fique falando todo dia com você. Ainda que aparentemente Ele fique em silêncio com você, Ele continua sendo Deus. Ele não diminuiu o poder dele pelo fato de passar um mês sem falar novidade com você. Ele continua sendo Deus. O Abraão ficou aproximadamente 15 anos pela fé em uma palavra de Deus, acreditando e esperando, sem que Deus tenha falado coisas novas com ele. E ele foi honrado por Deus e valorizado, mencionado na Bíblia, por causa disto, por causa da sua fé. O Abraão era assim, por causa da sua fé. Nós temos que aprender para nós e ensinar para as pessoas que quando a gente começa a caminhada cristã, assume um compromisso de servir e vai aguardar ordens do Senhor que vem de cima, do seu líder, sobre o que fazer. Há várias orientações que a Bíblia estabelece. O livro de Tiago é rico em mandamentos, ordens que recebemos de Deus. Mas Hebreus também, no capítulo 13 de Hebreus, é uma riqueza de princípios e mandamentos que temos. Preservar o leito sem mácula, ter temor a Deus, que é fogo consumidor, praticar a hospitalidade, praticar o bem uns aos outros e assim por diante. Nós temos que aprender isto e ensinar para os novos e acompanhá-los na prática dessas coisas. Nós temos que ter isso em alta consideração. Nós temos na Bíblia muitos exemplos de pessoas, até reis, que não tiveram temor a Deus e que fizeram coisas de qualquer maneira. Houve um rei, Acais, ele reinou e foi terrível. O rei Acaz, apesar de ter sido filho de um bom rei, o Jotão, mas ele foi péssimo, perdeu o temor a Deus, provocou Deus a ira, praticou a idolatria, cometeu violência e ele subjugou os pobres. Deus o castigou de muitas maneiras, mas não adiantou. Por fim, ele foi pedir apoio aos assírios, que depois se revelaram inimigos, mas ele foi pedir ajuda e prometeu adorar os deuses da Assíria, inclusive modificou o templo do Senhor, o altar e os suportes das bacias do mar de bronze. Ele fez muitas modificações no templo da sua maneira. E ele foi certamente castigado por Deus e o será na eternidade. Mas o exemplo dele fica como alerta para nós. A igreja não é uma democracia onde cada um faz o que bem entende, vota e põe e tira líder. A igreja é do Senhor. Nós temos que acatar as autoridades levantadas pelo Senhor e reconhecê-las. E nos colocarmos à disposição para trabalhar, para servir, para fazer o que está ao nosso alcance. Nós temos que trabalhar, servir, fazer algo que esteja ao nosso alcance, que vai ser o nosso ministério, a nossa especialidade em servir. Isso é o que Deus quer de nós, servir
essa palavra precisa ser muito importante. Às vezes ela é mencionada um sinônimo, ministrar, é mais bonito, eu vou ministrar. A gente não gosta de servir, mas gosta de ministrar. Parece que é um status mais elevado, reservado a alguns. Eu sou ministro, eu vou ministrar. A gente deveria entender isso como uma atitude de um servo, um escravo de orelha furada, espontaneamente servo, para servir aos irmãos, estar à disposição dos irmãos para o serviço do Senhor. É assim que Deus nos quer. E não adianta pegar uma pessoa nova só porque ele é doutor, ou porque ele tem dinheiro, ou porque é importante, ou porque é famoso, e dar toda a honra na igreja. Isso é desrespeitar a Deus, é fazer o que o rei Acais fez. A gente dar honra a uma pessoa despreparada, nem sabemos como está a vida dela, e vamos dar honra porque ela é importante no mundo, porque ela é isso ou aquilo. Isso é uma falta de respeito para com Deus, isso é falta de temor, é desonrar a casa de Deus, que deve ser santa. Deus quer que sejamos santos. A religião verdadeira também consiste em se guardar incontaminado do mundo. Então, precisamos conhecer a vida dos irmãos que ministram. Comece a entender isso, porque precisa ser ensinado desde o início aos irmãos. Aqui, na casa de Deus, a gente precisa aprender como se portar. Não é de qualquer maneira, não é ficando dando opinião ou fazendo o que a gente bem entende. Tem que haver um temor, um respeito, acatamento de autoridade, um serviço com sinceridade e humildade. É assim que Deus espera de nós. Isso precisa ser ensinado.